O clima entre nós. Sou Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Nós estamos fazendo essa gravação completamente online. Normalmente, ela aconteceria nos estúdios da Climatempo. Não está acontecendo, porque praticamente toda a Climatempo está em home office por causa da nossa situação do coronavírus, ok? Estão aqui comigo hoje Patrícia Madeira, uma das meteorologistas da Climatempo, responsáveis pelas previsões climáticas, e também Felipe Púngiro, que é outro meteorologista que também está na equipe de previsão climática. Agradeço muitíssimo a participação dos dois. Então, oi Patrícia, oi Felipe. Pega muito, assim, quando a gente for lembrar do verão de 2020, nossa, choveu demais na região sudeste, choveu demais na região sudeste. De fato, se a gente pegar, por exemplo, até Belo Horizonte, né, ponto fora da curva, ninguém vai prever que vai chover 900 milímetros em mês nenhum. Né? É um extremo que a gente não tem capacidade nenhuma para poder prever esse tipo de coisa. Né? Mas se a gente avalia aí a anomalia de precipitação do nosso verão, né, a gente vê que nem tudo foi tanta chuva assim. Eu lembro bem de ter comentado, quando a gente fez a previsão climática para o verão, lá no final de 2019, e eu lembro que eu perguntei para você, Patrícia, assim, Patrícia, qual é a manchete do verão? E você me respondeu assim, chuva, a chuva vai voltar. Felipe falou a mesma coisa. Bom, eu vou jogar aí primeiro para o Felipe. Felipe, qual é a sua avaliação desse verão, assim, em relação à previsão climática, tá? Vamos tirar Belo Horizonte dessa história aí, porque foi uma coisa assim, muito extrema. Mas se a gente pegar o Sudeste como um todo, um pouco do Brasil, assim, qual é a sua avaliação como previsor? Afinal, você participou dessa previsão climática. Bem, primeiro cumprimentar a todos, né? Olá, Jô, olá, Patrícia, olá a todos os ouvintes. Jô, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado e é sempre bom passar esse recado para a sociedade, né? Falar um pouquinho de meteorologia, que é muito importante, inclusive nesse período bem sensível que estamos vivendo quanto ao coronavírus, né? Mas a gente vai falar disso mais tarde. Agora, avaliando a nossa previsão climática da Climatempo como um todo, eu, particularmente, fico bem satisfeito, porque desde o início do verão, desde o início do período úmido brasileiro, nós já tínhamos esse sinal de atraso. Nós tínhamos uma expectativa de que as chuvas demorassem um pouco mais para começar, sempre em comparação à média, e que a partir do início do ano, a partir de 2020, nós teríamos condições bem favoráveis à formação desses grandes corredores de umidade, né, que são as zonas de convergência do Atlântico Sul. Aqui, se não me falha a memória, me lembro de pelo menos 5 zacas, como se chamam essas zonas, acontecendo nesse primeiro trimestre de 2020. E quanto ao posicionamento desses sistemas, a nossa previsão, de novo, na minha opinião, representou muito bem a realidade, com chuvas acima da média, inclusive em fevereiro, vários recordes de chuva. Eu só queria ressaltar, eu vi que você comentou sobre Belo Horizonte, só queria ressaltar que sempre quando fazemos a previsão climática, a gente sempre faz uma previsão comparando com a média histórica. Não é muito producente darmos uma previsão que foge muito da média histórica. A gente sempre fala, olha, a expectativa é de chuvas acima da média ou de chuvas muito acima da média. Agora, uma previsão de um total que aconteceu em Belo Horizonte de 3, 4 vezes a média histórica, de 900 milímetros, recorde absoluto de chuvas, esse é o tipo de previsão climática que nenhum meteorologista dá em nenhum lugar do mundo. E agora, finalizando, né, a resposta, um balanço da nossa previsão climática, eu estou muito satisfeito. Nós já tínhamos essa expectativa de um sul com chuvas abaixo da média, né, com uma situação não muito favorável aos produtores da região sul, com um sul quente e seco, e com uma região sudeste e uma faixa norte da região centro-oeste, dos estados ali de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com chuvas acima da média neste verão. Olha, eu estava observando os mapas de anomalia
E a gente teve assim uma situação de um janeiro até com chuva abaixo da média, Mato Grosso do Sul, né, que são normalmente estados onde a gente tem bastante chuva, pouca chuva até em áreas do Amazonas, Rondônia também não teve muita coisa. E São Paulo, né? São Paulo não teve lá um janeiro muito bom, né, em relação à chuva, né? Patrícia, eu vejo assim que os grandes privilegiados com essa chuvarada aí do verão, na verdade, foram o Sudeste e a região Nordeste do Brasil, né? O que deu? Porque assim, quando você olha o Nordeste, começou a chover em janeiro e não parou até agora, né? Assim, a gente tem que nossa, fevereiro também teve muita água em cima do Nordeste. Agora em março, você tem uma ideia, gente? A região de Imperatriz, olha só, Imperatriz já está com 700 milímetros de chuva acumulados, né, pela estação automática, né? Então, assim, o que trouxe... Já havia expectativa, Patrícia, de tanta chuva assim para a região do Nordeste nesse verão, porque, assim, o pico da chuva ainda é agora, né, durante o outono, ou a gente teve um adiantamento desse pico de chuva em relação ao Nordeste? Oi, Jô. Oi, Felipe. Oi, pessoal que está ouvindo a gente. Jô, valeu pelo convite. Muito bom estar aqui de novo. Já tive uma vez com a Mayra, foi bem legal. E agora começando essa nova jornada aí com você. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre o que o Felipe já falou também da chuva de Belo Horizonte, né? Qual é o objetivo da previsão climática e como ela deve ser interpretada? Eu também fiquei muito satisfeita com a previsão que a gente fez para esse verão. Eu acho que a gente foi certeiro nas áreas e o principal objetivo quando a gente faz esse tipo de previsão é que as pessoas consigam se prevenir. Seja na agricultura, eu vou ter bons períodos de plantio, eu preciso antecipar, eu posso postergar um pouco o meu plantio, a minha colheita, seja como for. Mas, principalmente, o objetivo da meteorologia, no meu entender, ele está na segurança das pessoas. Então, quando a gente falou, olha, vai ser um verão muito chuvoso em Minas Gerais, o objetivo era um pouco esse. É impossível mesmo a gente dizer vai chover 994 milímetros, ponto 7. Isso não existe na meteorologia, a gente não está nesse nível de precisão. Mas quando a gente fala que vai ficar acima da média, ou muito acima da média, é que as providências precisam começar a serem tomadas. Com relação à chuva, realmente a parte oeste do Brasil, o sul do Brasil e a parte oeste, que pega o centro-oeste de Mato Grosso do Sul, o centro-oeste de Mato Grosso, Acre, Rondônia, centro-oeste do Amazonas e Roraima. Roraima não vale muito porque ele está em outro hemisfério, né? Mas toda essa parte oeste ficou sob um sistema sistema meteorológico que dificultou um pouco as chuvas, né? Na parte do Nordeste, a previsão, a chuva que está acontecendo e que vem acontecendo desde janeiro, inclusive, lá no Nordeste, é em pontos específicos. Pra você ter uma ideia, você sabe muito bem disso, né? Mas o oeste da Bahia tem tido chuva quase que ininterrupta. Mas o sul da Bahia, a região de Vitória da Conquista, sudeste da Bahia, toda aquela região ali está com chuva abaixo da média, teve muita chuva em janeiro e chuva abaixo da média em fevereiro. Então, os sistemas estão montados de forma que provoquem mais chuva no Tocantins, no oeste da Bahia, em todo o sudeste do Brasil, ou na maior parte do sudeste do Brasil, principalmente norte do Rio, Espírito Santo e Minas. Isso foi a formação das ACAS, como o Felipe explicou, e isso realmente favorece volumes muito grandes, a chuva contínua. Mas outras partes do Nordeste estão com chuva abaixo da média. Não acho que isso seja a antecipação do período úmido. Foi a questão do VECAM, da posição do VECAM, do vórtice ciclônico de altos níveis, que proporcionou isso. Por outro lado, a zona de convergência intertropical também ficou mais a sul do que o normal nesse primeiro trimestre. Ela está mais a sul do que o normal, e por isso ali São Luís, a parte norte do Nordeste, teve bastante chuva em janeiro, diminuiu um pouco em fevereiro, e agora a gente vê uns picos eventuais acontecendo em março. Uma outra previsão aí que eu gostaria de ressaltar, que foi um acerto da previsão. Eu lembro que quando eu fui me orientar com vocês sobre a previsão para o verão, né? Aí eu falo assim, bom, ok, então vamos falar do Rio de Janeiro, né? Não, é chuva. O Rio de Janeiro vai ter um verão de chuva, aquele verão que vai dar problema porque vai faltar praia e tal, né? E aí tem uma curiosidade muito legal. Eu lembro que a gente comentava, mas e aí os 40 graus do Rio de Janeiro?
Aí todo mundo torcia o nariz, né? Você, particularmente, Patrícia, falou, olha, vai ser difícil. E, de fato, gente, olha, nós estamos chegando ao fim desse verão e, até agora, a temperatura na cidade do Rio de Janeiro, nesse verão, não chegou ainda aos 40 graus, né? Nós temos aí mais... A gente está gravando esse podcast aí, faltando aí apenas 4 dias, 5 dias para a gente ter, para terminar o verão. Vamos ter, inclusive, uma frente fria chegando por aí, então, para trazer mais chuva. Então, assim, adeus 40 graus. Essa foi uma outra previsão também que eu acho que foi acertada, né? Tem uma questão aqui que eu acho legal agora a gente comentar, é o seguinte. Quando nós fizemos essa previsão para o verão, a tônica era, olha, pessoal, não tem nem El Niño, nem Laninha, então não pode botar a culpa, tá? Nesse tipo de fenômeno. E aí a gente tem o Atlântico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que foi o histórico do Atlântico, da temperatura da costa leste e da costa norte do Brasil, né? Durante esse verão, a influência que isso teve na chuva que a gente viu nesse verão. Quem vai responder? Filipe ou Patrícia? Bem, Jô, começando aqui a resposta, né? Sua pergunta sobre todo o Oceano Atlântico aqui e a influência que ele tem na atmosfera. Bem, eu queria primeiro fazer uma introdução para os nossos ouvintes. Os oceanos, eles são grandes reservatórios de energia e, por causa disso, eles têm muita influência sobre os padrões atmosféricos, ou seja, um oceano mais frio em alguma região, um oceano mais quente, consegue modular muitos sistemas atmosféricos, muitas circulações de grande escala. Então, quando a gente fala em El Niño, Laninha, a gente fala da temperatura em uma região central ali do Pacífico Equatorial, bem longe daqui, mas que consegue modular a atmosfera. E essa região, né, do Pacífico é a região que mais modula a nossa atmosfera, a região em que se faz o diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, e Laninha, quando as águas estão mais frias que o normal. A nossa situação atual é de neutralidade, nós não temos influência de nenhum dos dois efeitos, mas essa neutralidade não pode ser traduzida em normalidade de chuvas. Apenas quer dizer que a atmosfera fica mais sensível a outros padrões de oscilação e a outras configurações de temperatura, como, por exemplo, a nossa temperatura aqui, a nossa configuração de temperatura do Oceano Atlântico, do nosso dito Atlântico Sul, região sudoeste, que é a nossa costa aqui. Onde a gente está? Localiza isso. Qual costa? Qual costa, Filipe? A nossa costa aqui para o Oceano Atlântico, né? Quando a gente fala entre a região sudeste e a região sul. Toda essa região muito importante. E essa região é muito importante tanto para o avanço de frentes frias, quanto para a manutenção e para a formação desses grandes corredores de umidade. E a situação que nós tivemos esse verão foi uma situação de águas mais frias que o normal, na nossa costa da região sudeste, e diversos trabalhos comentam sobre isso na literatura. Esse já é um efeito bem conhecido, de que essas águas mais frias, elas acabam impulsionando, servindo como um gatilho inicial ao nosso sistema monsônico de verão. Ou seja, a monção de verão da América do Sul. O que acontece? Essa água mais fria deixa o continente, mesmo sem mudar de temperatura, relativamente mais quente do que o oceano. Então, daí, cria-se uma circulação de ventos que carregam a umidade do oceano em direção ao continente. Eles chegam no continente relativamente mais quente e começam um movimento de ascendência do ar, ou seja, o ar vai da camada mais próxima à superfície em direção aos níveis mais altos de altitude. E sempre que na meteorologia a gente fala de ascendência de ar, a gente fala em chuvas, né? Então, todo esse efeito já causou mais chuvas e todo esse ar que subiu da superfície para a alta atmosfera, ele tem que divergir na alta atmosfera. Ele se junta em superfície, vai para a alta atmosfera, na alta atmosfera ele tem que se espalhar. E esse efeito acaba impulsionando e fortalecendo a dita Alta da Bolívia. E a Alta da Bolívia é um sistema importantíssimo para o verão da América do Sul. A Alta da Bolívia, por sua vez, cada vez mais intensa, acaba também intensificando o nosso padrão de cavado no Nordeste, o nosso padrão de formação de vórtices ciclônicos de altos níveis, que são os VECANs. E esses dois sistemas juntos, Jô, a Alta da Bolívia e o VECAN, eles são que são os grandes... Exatamente, Jô. Então assim... Não tem o que falar, Jô. O Filipe explicou tão bem. Não,
Você sabe por quê, Felipe, que eu fiz essa pergunta? Porque, assim, normalmente as pessoas estão muito acostumadas a falar o seguinte: não, a água quente evapora mais, há mais chuva, a água quente evapora mais. E aí, quando a gente falou, olha, tem bolhas de água fria na costa aí entre o sul e o sudeste do Brasil, que estão modificando essa circulação, que estão tendo uma interferência nessa circulação de ventos, que estão colaborando para essa convergência de umidade em cima do sudeste. E aí eu lembro assim que ao longo, nós explicamos isso algumas vezes, né? Em posts no site e tal, mas sobraram algumas dúvidas. Então, olha, acho que dá para resumir, quer dizer, esse padrão dessas bolhas frias aí próximo à costa sul-sudeste do Brasil acabaram interferindo na intensidade da alta da Bolívia, né? Exatamente. Certo, essa é a grande ligação, né? Exatamente. E aí, a Bolívia mais intensa, e aí toda a convergência mais intensa, né? E esse verãozão com chuva, com tudo isso de chuva, que fazia tempo que a gente não tinha tanta chuva assim. Veja quanto tempo a gente não via mais de uma cheia lá no noroeste do Rio de Janeiro, aquela da bacia do Muriaé, bacia do Pomba, né? O Doce também, né? Quer dizer, fazia algum tempo já que a gente não via a elevação dessas bacias, né, a ponto de dar cheias. Eu lembro que lá no norte do Rio a gente teve 3 cheias, a gente chegou a ter no Rio Pomba. Foi uma coisa muito impressionante. E eu sei bem disso até porque tenho parentes lá e tal, né? Essa chuva valeu para a geração de energia ou não? Sempre vale, né, Jô? Choveu no que a gente chama de caixa d'água, né? O Sudeste, Minas Gerais, principalmente as 2 bacias principais, que são as bacias do Rio Grande, que é a divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e o Rio Paranaíba, que é Minas Gerais, Goiás e São Paulo, aquela região ali pegando um pedaço do Triângulo Mineiro, inclusive. Encheu a caixa d'água? Não encheu a caixa d'água porque o déficit era muito grande. A gente vem em restrição hídrica desde 2014. Então, 14, 15 foram secos, 16 choveu um pouquinho, 17 foi seco de novo, 18 choveu um pouquinho mais, 19 foi bem seco, e agora a gente teve o melhor período úmido para o setor de energia desde 2011. Então, realmente choveu bem. Subiram os reservatórios, a gente está numa situação mais confortável do que nos anos anteriores. Agora, dizer que encheu caixa d'água ainda falta muito. A gente precisa de mais 2 períodos úmidos tão chuvosos quanto esse para a gente falar assim, ok, agora eu estou com a caixa d'água cheia, não tenho mais nenhuma preocupação com relação a isso. Isso leva à questão das bandeiras, né, Jô? A gente teve, hoje o preço de energia, ele está no que a gente chama de descolamento. O sul do Brasil teve muito pouca chuva nesse período úmido. Nas principais áreas do sul choveu quase nada, ou muito pouco. Então, o sul do Brasil, o preço da energia no sul do Brasil está mais caro do que nas outras áreas. Já o norte, a principal área ali é a região da bacia do Tocantins e do Araguaia, a região de Tucuruí. Já o norte está com preço mais baixo e o sudeste e o nordeste com preço mais ou menos equiparado. Mas o que a gente pode falar com relação às bandeiras é que a gente vai agora por um bom tempo com a bandeira verde no que se refere à meteorologia, tá, Jô? Porque a questão das bandeiras, ela leva em consideração a muita coisa, né? Leva a operação em consideração, a quantidade de térmicas, por exemplo, disponíveis, se tem alguma manutenção na usina nuclear, esse tipo de coisa tem a ver com... São outros aspectos técnicos, né? Tem muita coisa. Mas no que se refere à meteorologia, a gente está numa situação confortável, pelo menos até maio, junho, com essa bandeira, com a bandeira verde. E só aproveitando, Jô, corroborando o que a Patrícia disse, além dessas áreas da região ali da Bacia do Grande, de todo o Rio Paraná, nós tivemos também muitas chuvas na dita região do RS Sudeste, né? Onde temos ali a região do Vale do Rio Doce. Nós tivemos até alguns episódios de transbordamento de algumas usinas menores, de algumas PCHs na região. E isso foi justamente esses eventos que você mesma comentou no início da pergunta, lá daquela região centro-norte do estado do Rio, que tivemos tantos acidentes lá, com tanta água. E foi justamente por causa desses eventos de Zacas.
em que nós tivemos muitos eventos de zacas durante o verão, por isso chuvas acima da média. A conta do verão é exatamente essa. No verão a gente não depende de frentes frias. O que dita a qualidade do período úmido é a ocorrência desses eventos de zona de convergência do Atlântico Sul. Sem falar no Nordeste, né? Porque o Nordeste também... o Nordeste é sempre uma preocupação, São Francisco principalmente, né? Agora falando de uma forma geral, não só para o mercado de energia, mas de uma forma geral. A gente teve boa chuva em praticamente toda a região do Médio São Francisco, que pega a maior parte de Minas Gerais e pega um pedação da Bahia, e no Baixo São Francisco um pouco também. Então, São Francisco foi muito beneficiado por essa chuva, está numa situação bem diferente do ano passado, por exemplo, completamente diferente. São Francisco melhorou muito com essa chuva. Essa é, sem dúvida, uma ótima notícia, uma bela notícia para começar, né, o outono, que daqui a pouco a gente sabe que vai começar a secar o interior do Nordeste, né? Em relação à agricultura, vocês teriam algum comentário? Assim, acho que faltou chuva, veio chuva demais, atrapalhou. Como é que ficou em algum lugar do país? Pessoal de Mato Grosso, soja, como é que ficou isso aí? Faltou chuva no sul, né, Jô? Vai, Felipe, vai você. Desculpa, Patrícia. Não, eu ia justamente começar, acho que a gente está com uma sinergia muito grande, viu, Patrícia? Eu ia justamente começar falando sobre a região sul. Realmente nós ficamos com esse déficit de precipitação na região sul, e isso foi por causa justamente da falta de frentes frias. Nós tivemos muitas chuvas no sudeste, mas devido aos corredores de umidade. E esses corredores de umidade, eles não abrangem a região sul. Então nós ficamos com pouca umidade na região sul, temperaturas muito altas e tempo muito seco. É uma situação muito crítica em que é vivida lá. Desde dezembro, em que não se tem chuvas consistentes na região, para melhorar a situação do solo, a situação da atmosfera como um todo. Mas nas outras regiões do país, né? Aliás, fazendo um adendo aqui à região sul, eu também comento de algumas partes do Mato Grosso do Sul, onde pelos mesmos motivos também faltou chuvas durante esse verão, mas no Mato Grosso, em geral, em média, e em Goiás e no Distrito Federal, as chuvas foram muito abundantes. Eu até estive semana passada lá em Goiás em um evento de agricultores, e todos eles me falavam que fazia muito tempo que eles não tinham visto tanta chuva assim. E foi justamente pelo mesmo motivo das chuvas do Sudeste, desses grandes corredores de umidade. O oeste da Bahia ele foi particularmente um privilegiado nesse verão, né? Choveu na hora certa e com bom volume. Maranhão, que a gente chama de Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins. Isso. A região do Matopiba teve boa chuva ao longo da época de plantio e agora do crescimento. O que não pode é continuar chovendo muito por causa do algodão, né? O algodão sofre muito com excesso de umidade, mas isso vai ser só lá para abril, maio. Por enquanto está tudo certo com essa região, está bem molhadinha, com uma boa perspectiva de safra. E eu lembro também que foi uma previsão acertada essa, né? Matopiba com chuva. Foi também, Jô. Bom, alguns de vocês têm mais alguma coisa a complementar, né? Bye, bye, verão. Estamos terminando o verão de 2020. Um verão que vai entrar, sim, para a história, especialmente para o caderninho lá, pelo menos o meu caderninho de anotações especiais, mas realmente um verão especial, porque fazia tempo realmente que a gente não tinha eventos de chuva tão intensos assim na região sudeste, e embora tenha sido um ponto fora da curva, não vai dar para esquecer, né? 935 milímetros de chuva em cima de Belo Horizonte em um único mês significa quase 60% da média de chuva do ano em cima da capital mineira. Então, só por isso já seria realmente um verão especial, né? Então, para a gente fechar, se alguém tiver mais alguma complementação a fazer. Haja água, né, Jô? Muita chuva mesmo. É verdade, foi muita chuva e a gente começou falando de qualidade da previsão, né? E eu acho que a gente conseguiu pegar muito bem essa questão do Oceano Atlântico. O Felipe explicou bem direitinho quais são os efeitos. E, enfim, eu acho que vai demorar para a gente ter outro verão tão chuvoso quanto esse.